Amém? Quero ler um texto com você. Nós vamos falar um pouco sobre liderança, uma liderança de atitude. Eu vou me basear num texto, na verdade, numa igreja do apóstolo Paulo, que é a igreja de Corinto, amém? Então nós vamos aplicar aqui algumas coisas, aprender algumas aplicações, coisas práticas que podemos fazer, baseados no apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. E eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Se você não trouxe sua Bíblia, está aqui. Não sei se dá para ver, né? Está um pouco pequena a letra, mas eu vou ler aqui nessa tradução mesmo. Diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Paulo falando para a igreja. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Você vê, né? A gente lê a palavra de Deus, a igreja já não precisa falar nada. É só a gente ler a Bíblia que a coisa acontece, né? Deus, ele manifesta, ele é uma palavra viva. Então, rapidamente, Corinto, né? A igreja de Corinto. Corinto, você sabe, é uma cidade na Grécia. E essa cidade, né, foi fundada lá a igreja. Paulo fundou a igreja lá, e essa fundação está escrito em Atos capítulo 18. Era uma cidade muito grande por ser uma cidade portuária. Então, uma cidade que tinha um porto, igual o Santos, certo? Tem lá um porto onde as cargas chegam. Então, uma cidade que tem porto, ela tem imigrantes, ela tem muita mão de obra, ela tem muito trabalho. E onde tem muito trabalho, tem muita gente. Aqui em São Paulo acontece a mesma coisa. Por quê? Tem muito trabalho. Então, todo mundo vem de todas as regiões do Brasil. Por quê? Porque aqui tem mais oportunidade de trabalho. Então, Corinto era uma igreja grande. Uma cidade grande, assim como São Paulo. Você está numa cidade grande, então Corinto e São Paulo são parecidas em alguns aspectos, porque são cidades grandes, né? Naquela época era uma cidade grande. E um dos problemas que levou Paulo a escrever essa segunda carta, lembrando, é a segunda carta que ele escreve para a igreja, foi pelo motivo de haver no meio da igreja, no meio dos irmãos, rixas e divisões. Então os irmãos estavam se dividindo, eles estavam falando assim: não, eu sou de Paulo, e outro dizia eu sou de Apolo, e outro dizia eu sou de Pedro. A igreja estava meio que preferindo, se baseando o quê? Nas lideranças. Não é a mesma coisa, eu sou de André, o outro fala eu sou de Rodrigo, eu sou de Bauer, né? É assim, pode estar acontecendo isso, mas é errado. Não podia. Paulo, ele escreveu para combater esse tipo de coisa, para que os irmãos confiassem não nas habilidades dos líderes, porque os líderes, eles eram habilidosos. Paulo tinha muitos dons, Apolo também era um homem muito culto, certo? Pedro, então, foi aquele que recebeu a primeira pregação no Espírito Santo. Então era muito fácil se apegar a homens ali. Mas não, Paulo está dizendo assim: olha, não se baseiem nas habilidades da liderança, mas se baseiem na fé que há em Cristo Jesus. Ele é o fundamento. Ele começa defendendo isso, né, e combatendo essas questões de divisão. Mas outra questão que estava muito forte aqui na igreja, que Paulo combatia também, é que naquele tempo começou a chegar ali alguns judaizantes, alguns fariseus. Paulo abriu a igreja, fundou a igreja expandiu, ela cresceu, e aí logo depois que ele já estava em outros lugares, chegou lá uma turma de judaizantes, os religiosos. E o que os religiosos chegaram lá fazendo? Eles chegavam com cartas de recomendação, dizendo o seguinte: olha, nós somos os judeus, nós somos aqueles que somos os portadores da religião verdadeira, certo? E nós temos aqui as cartas de recomendação, cartas físicas do Sinédrio, né? O Sinédrio era a entidade máxima da religião judaica. Então, eles chegaram com a banca toda, né? Falando assim: olha, aqui está a nossa carta de recomendação. Nós falamos no poder do judaísmo, né? Então Deus,
Esse Deus que vocês estão falando que adoram e falam que tem esse Jesus, que eles não criam que Jesus era filho de Deus, na verdade é que as práticas são essas. E ele estava ensinando o povo a olhar para a lei e não pela graça que Paulo tinha ensinado, a graça que é em Cristo Jesus, o perdão de pecados sem justificação por obras, mas pela fé. Eles queriam fazer a igreja retroagir. E Paulo estava escrevendo uma carta para combater isso, né? Esses judaizantes queriam que a igreja olhasse lá para trás, para a velha aliança, sendo que Paulo ensinou o quê? A nova aliança. Eles vieram tirar o crédito do evangelho, vieram dizer que o evangelho na verdade não existia, mas sim só lá a antiga aliança. E a igreja com certeza ficou empavorosa com isso, e Paulo precisou escrever essa carta para resolver a questão. E ele diz o quê? Olha, irmãos, porque os judaizantes falavam assim: quem é Paulo? Quem que é esse Paulo? Cadê aí a carta de recomendação dele? Cadê aí? Eu quero as credenciais dele. Cadê? Porque eu sou do Sinédrio. Aqui o negócio comigo, eu sou o cara, né? Então eu tenho autoridade para falar. Quem é Paulo? Aí Paulo escreve o quê? Olha, irmãos, eu tenho uma carta de recomendação muito maior que essas que estão trazendo até vocês. Essa carta são vocês mesmos. Essa carta, enquanto eles estão trazendo aqui uma carta de papel e tinta, a carta que eu tenho para apresentar são os seus corações, que foram escritos pelo Espírito Santo de Deus. Vocês são as cartas vivas, né? E é exatamente esse princípio que Deus quer que a igreja experimente nesses dias, irmãos. Sabe, você líder de célula, de qualquer idade, talvez a gente tenha aqui líderes, tema de jovens, líderes de adolescentes, kids, de casados, terceira idade. Esses princípios que eu vou falar aqui se aplicam a todos. Inclusive você que está aqui, que não lidera ainda, é um anjo da guarda. Sabe, tem 8, 10, 12, 20 membros lá no seu grupo que você encontra a cada semana. E nós precisamos ter algumas atitudes aqui que podemos aprender com o apóstolo Paulo para a nossa pequena parte da igreja a qual cuidamos. Ou pode ser ter uma pessoa, você como anjo da guarda, pode aprender isso e aplicar, amém? Eu creio que nós vamos ser muito abençoados se recebermos isso no nosso coração de forma prática. E aquilo que eu aprendi com Paulo, que tenho aprendido com Paulo na igreja de Corinto, que nós podemos aprender, em primeiro lugar, é que Paulo pregava o evangelho da graça de Deus, mas não só com palavras, mas com poder. Diga, com poder. Ele diz isso logo no capítulo 1, lá na primeira carta, ele fala: vim até vocês, não com palavras de persuasão, porque tem muita gente que fala muito bem no nosso tempo, que tem as palavras certas, né? Sabe chamar o público, tem muitos seguidores, ele fala perfeitamente, não gagueja, não vacila na voz, e tem esse dom da oratória. Mas Paulo tinha algo muito mais precioso, muito mais poderoso que isso. Existia manifestação de poder no Espírito Santo através da vida dele. E o líder, ele, em primeiro lugar, ele deve ser esse portador do Evangelho da graça. Ele deve ser apaixonado pelo Evangelho. O Evangelho deve estar firme na sua mente, meu irmão, constantemente. Lembrando que o Evangelho, ele não é aquilo que você aprendeu lá nos seus primeiros dias, quando você se converteu. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus veio. E aí depois você não se interessa mais por isso, porque afinal de contas você está salvo. O Evangelho, ele já não é muito falado na sua boca. Você fala de outras coisas. Você fala de bênçãos, de cura na alma, de provisão. Você fala de outras coisas, mas o Evangelho para você não brilha mais. O Evangelho é o poder de Deus. Se você não viver constantemente baseado no Evangelho, você vai ter uma vida mirrada, porque o Evangelho é aquilo que dá, expande a sua mente, aquilo que aquece o seu coração. O Evangelho precisa ser diariamente visitado. Você precisa lembrar: nossa, Cristo morreu por mim. O Bauer estava hoje ministrando aqui o devocional, e ele falou uma coisa, o Espírito Santo logo, sabe, arrebentou aqui dentro do meu coração, né? Esse negócio de vestir a camisa. E o Espírito Santo falou uma coisa comigo nesse sentido: que Jesus vestiu a sua camisa, ele vestiu a camisa do homem, para que você pudesse vestir a camisa de Deus. Por quê? Porque Jesus veio e foi homem como nós, para que nós pudéssemos ter a divindade. O pastor Rodrigo disse: dentro
dentro de nós, né? Nós estamos em Cristo. Então o Evangelho ele precisa ser constantemente visitado. E as pessoas que estão ao seu lado, elas precisam ser alimentadas pelo Evangelho. Não importa o quanto tempo de convertido elas tenham. Sabe, você precisa, a sua boca precisa falar constantemente sobre que Cristo veio, que Ele é bom, que Ele trocou de lugar com você, para que Ele sofresse e você tivesse vida abundante. Sabe, isso vai trazer verdadeiras curas, palavras proféticas, como aprendemos, e um ambiente de amor liberado constantemente no nosso meio. E aí você pode aconselhar as pessoas, o quê? Apontando simplesmente para você. Geralmente, né, isso pode acontecer, mas é um grande problema. Você atrai o problema delas para si, querendo resolver, querendo ser o dono da situação, mas você se esquece que as pessoas elas têm um Salvador, que não é você, é Jesus Cristo. As pessoas já têm um Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso, quando você lá na sua célula, no seu grupo, você precisa apontar para Jesus. Não aponte para você, aponte para Jesus, aponte para o Evangelho. Você precisa falar, Cristo já resolveu, Ele já venceu isso. Todas as bênçãos nas regiões celestiais já foram garantidas em Cristo. Apenas se aproprie, continue orando, continue jejuando, continue buscando. Não aconselhe as pessoas a olhar simplesmente para você como um resolvedor, dependendo da sua aprovação, porque isso vai torná-las imaturas, inseguras. Elas vão sempre depender da sua opinião e jamais vão receber aquilo que é ganho no quarto de escuta, que é ganho pela intuição no Espírito, sabe? Você precisa ser um incentivador, como o pastor disse aqui, você precisa liberar as pessoas para buscarem a Deus. Se você se tornar centralizador da opinião das pessoas, centralizador da direção que as pessoas têm que tomar para a vida delas, você vai ser o guru da célula, você vai ser o ditador da célula. As pessoas vão simplesmente viver embaixo de você e sem a sua opinião elas não conseguem avançar. Isso vai fazer você possessivo. Pois quando alguma delas fazer alguma coisa que você não concorda, você vai ficar com ciúmes, você vai ficar com inveja, e aí você se torna o dono da situação ali, e quando as coisas fogem do seu controle, você faz de tudo para trazer de novo. Irmãos, isso não é bíblico, isso não é de Deus. A igreja não é nossa, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos olhar para Ele. Então pregue o Evangelho da graça, mostre a Jesus. Quando as pessoas vierem até você com um problema, com uma grande causa, você precisa ensinar elas a orar. Vamos orar juntos. Eu não tenho, no meu discipulado tem pessoas enfermas, tem pessoas que eu não consigo fazer coisas, eu não posso resolver, mas eu falo para elas, olha, 1 hora de oração resolve mais do que 1 hora de reunião. Vamos orar, nós precisamos orar. Deus precisa agir aqui, não temos para onde ir, nós precisamos orar. Então leve as pessoas ao Evangelho, seja um pregador do Evangelho. Ao invés de ser um grande resolvedor de problemas, gaste tempo com Jesus e tenha sempre uma palavra de Deus aos seus lados. Sabe? Quando foi a última vez que você disse assim, olha, eu estava orando por você e Deus me incomodou aqui sobre um texto da palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, e eu lembrei aqui que eu precisava me preocupar com você. Eu quero, sabe, dizer o que você precisa, sabe, o que você precisa de oração. Eu quero colocar você aqui em primeiro lugar dos meus motivos de oração. Sabe, uma palavra de Deus diz para ele, olha, tenha de bom ânimo, estou vendo que você está triste. Filipenses capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, meu irmão. Alegre-se sempre no Senhor. A minha vida está horrível, meu irmão, mas vamos nos alegrar no Senhor, vamos gastar um tempo de oração. Isso vai resolver. Porque se for depender apenas da sua criatividade, do seu potencial de liderança, as coisas não vão caminhar. Você precisa primeiro colocar Cristo no centro e Ele ser a prioridade, amém? Em segundo lugar, então o primeiro ponto que eu falei é pregar o Evangelho com o poder de Deus. E o poder de Deus precisa manifestar na sua célula. Existem curas, existem milagres, existem palavras proféticas. Você precisa orar por isso. Há quanto tempo que esse ambiente não é gerado em nossas reuniões? Isso é extremamente necessário. Em segundo ponto, tenha uma palavra profética a respeito da onde você está. Vamos ler Atos 18, 9 e 10, porque Paulo tinha uma palavra profética linda a respeito da igreja de Corinto. Está aí? Olha lá. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor Jesus lhe disse, não temas. Olha só o que Jesus disse para ele. Pelo contrário, fala e não te cales,
porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha só, Paulo ele tinha uma palavra poderosa, profética, a respeito da cidade de Corinto. Você tem uma palavra profética a respeito da sua célula? Você tem uma palavra profética a respeito da onde você está? Você tem uma palavra profética a respeito do seu trabalho? A respeito do lugar onde você se encontra? A sua liderança está baseada numa palavra de Deus? Você é realmente alguém que foi chamado, que tem uma palavra a respeito de onde está? Ou você é alguém que foi convencido, sabe, foi persuadido a estar onde está? E aí a sua vida se torna infeliz, você não tem frutos, você vive, angustiado, porque não faz sentido. Nós precisamos de uma palavra, e essa palavra de Deus no nosso coração vai aquecer, vai trazer vida, vai nos fazer crer até o fim, que mesmo na situação mais adversa, Cristo tem uma palavra sobre a nossa vida, sobre o nosso grupo, sobre a nossa célula, e isso vai nos fazer continuar, isso vai trazer paixão. A paixão vai aumentar quando você descobrir que tem uma palavra na sua vida, que existe um plano para esse povo que está sobre a sua responsabilidade e que você é o responsável em passar essa palavra profética para eles, essa visão. Será que os textos da grande comissão queimam no seu coração? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-vos todas as coisas que vos tenho dito, batizando-os. Sabe, Atos 1,8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sabe, são palavras de comissionamento. 2 Coríntios 5,18, Paulo dizendo do seu comissionamento, que é para todo cristão. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O seu e o meu ministério é reconciliar as pessoas com Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma palavra clara de Deus a respeito de onde estamos. Se essas palavras não queimam no nosso coração, se você não tem uma palavra de Deus para a sua célula infantil, para o seu grupo de pessoas, onde você quer que esteja, se você não tem uma palavra, você vai desistir, você vai desanimar, você vai fazer na força do seu braço, e isso não traz fruto, pelo contrário, traz escândalo, porque as pessoas vão desanimar. Elas vão começar a duvidar do evangelho, vão começar a duvidar que a célula é um benefício. Existem pessoas que não querem participar dos grupos, não querem participar das células. Por quê? Porque elas não veem sentido. Elas estão desanimadas, aquilo não acrescenta para a vida delas. Por isso é preciso ter uma palavra, o líder precisa ser incendiado com a palavra de Deus. Mesmo quando você for afrontado, quando você for abandonado, sabe, você precisa se apegar na palavra de Deus. O que Deus prometeu? Ele prometeu, tem muito povo aqui para você, Dida. Tem muito povo para você aqui, Keila. Tem muito povo para você aqui, Renan. Sabe, eu te escolhi. Ele tem palavras na sua vida, você ouviu palavras de Deus? Amém. O pastor tem uma palavra, ele compartilhou aqui. Olha, eu creio, eu vejo. Ele tem uma palavra clara. No dia que tudo dá errado, no dia que ele marca uma oração com todo mundo, e ele chega lá, só tem ele. No que ele tem que se apegar? Na sua resposta ou na palavra que ele tem? Na palavra. Porque senão ele já teria desistido. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Apegue-se à palavra profética de Deus. Aí você diz, Danilo, eu não tenho uma palavra. É tempo de buscar. É tempo de buscar. Pois você pode estar simplesmente sendo um voluntário. Você só se voluntariou para a função, mas você não é chamado para aquilo. E isso vai trazer grande dor de cabeça para você e para a vida daqueles que você lidera. Em terceiro lugar, o líder de atitude, o líder na visão de Paulo, aqui a igreja de Corinto, é aquele que entende que o sofrimento é para que o corpo de Cristo seja edificado. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, ele dá uma saudação para a igreja, dizendo, 1,6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Uau! Se somos atribulados, é para o vosso conforto. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Olha, irmãos, Paulo ele tinha uma convicção muito clara do seu chamado, e que tudo que ele sofria na sua carne, tudo que ele sofria na sua alma, tudo que você sabe nas cartas dele, que ele vai falando, quantas chibatadas, quantas vezes ele dormiu ao relento, quantos naufrágios, todas as situações de perigo que ele passou, todas as angústias, era tudo por causa da igreja.
todas essas perseguições é porque ele se dispôs a obedecer o que nós acabamos de falar, a palavra de Deus sobre a vida dele. Numa maneira proporcional, você também vai sofrer. Numa maneira proporcional ao seu chamado, você vai sofrer. Você vai passar, irmão, por grande sofrimento. Talvez é uma enfermidade, talvez é um desemprego, talvez é uma dificuldade familiar. Seu filho, você investiu desde criança, hoje ele virou as costas para você, ele está no mundo. E aí você se sente, sabe, isso está acabando com você. Os líderes sofrem. Mas você precisa entender que esse sofrimento é para a edificação da igreja. É meio loucura isso, mas como? Paulo está falando, olha, a minha atribulação é para gerar conforto e salvação. Por quê? Porque a igreja, quando olhasse para Paulo, nos momentos mais difíceis, ela ia olhar que o plantador, que o fundador, ele está sofrendo muito. Mas olha só, ele está sofrendo por nossa causa, ele está sofrendo para pregar o evangelho, ele está sofrendo ali, mesmo sofrendo ele não desiste. Prossigamos, o Deus de Paulo é o nosso Deus, o Deus do pastor é o nosso Deus, o Deus do plantador dessa célula é o nosso Deus. Vamos prosseguir. Os irmãos precisam olhar para você e ver fé em Jesus. Ou você, quando está sofrendo, você fala, está difícil demais, eu não estou aguentando, e aí a primeira coisa que você pensa é desistir. Eu vou desistir, eu vou entregar, eu vou abandonar. Sabe, quando você tem fé no seu coração, as pessoas olham para você e veem que você está sofrendo muito mais do que elas, e esse sofrimento vai fazer o quê? Vai edificar a vida delas. Eles vão lá olhar e falar assim, nossa, o Marco, olha o que ele está passando na vida dele, ele não desiste. Toda semana ele está aqui, sabe, ele está aqui, ele persevera, ele não desiste. A fé dos irmãos cresce quando eles olham para você e veem que você não desiste, que você continua, que você prevalece na palavra, que você tem fé, que essas situações que você tem passado é para a edificação da sua vida, da sua história, sabe, da sua intimidade com Deus, e isso vai abençoar muitas outras pessoas, sabe, isso vai edificar a igreja do Senhor Jesus. Sabe, a Bíblia, irmãos, ela é cheia de histórias de homens e mulheres que foram usados unicamente, individualmente, esses homens e mulheres foram usados para mudar a fé do coletivo. Você pega Davi, quando derrotou o Golias, isso mudou a história da nação. Elias, em todas as histórias, sabe, ali que você vê sobre Elias, parece que a nação toda corrompida, não tinha mais ninguém, parecia que ele era o único, e isso mudou a história da nação. Os juízes todos, o caso de Débora, mulheres de Deus, homens de Deus, Sansão e todos os outros que foram usados para mudar o coletivo, homens e mulheres do individual, chamados por Deus, mas que cheios de fé, mudaram a história de uma nação inteira. É isso que Deus tem para nós. Seja um homem ou uma mulher de fé. Está doendo? Você está sofrendo? Eu tenho uma boa notícia, você está no caminho certo. Sabe, porque o caminho do sofrimento é o caminho que vai te expandir. É o caminho que vai fazer você crescer. Quando tudo está ótimo, excelente, a gente tende a fazer o quê? A retrair, a ficar no manso. Sabe, esse é um estudo que as pessoas têm feito, os estudiosos da igreja têm feito, é que o evangelho ele cresce mais onde há mais pobreza e desigualdade. O evangelho ele começou crescendo aonde? No hemisfério norte, lá em cima, Europa, foi avançando, né, de Israel, tal. Hoje o quê? O hemisfério norte é onde está a maior parte da população mais rica, certo? E aí o que acontece? Onde se cresce mais? Na metade de baixo. Brasil, África, os países da Ásia, onde se tem mais dificuldade, onde a igreja mais cresce. Onde existe mais fartura, mais abastança, as pessoas menos precisam de Deus, certo? Então, as dificuldades é para que o evangelho cresça e ele se propague. Em quarto lugar, o líder de atitude, baseado nessa palavra de Deus, como Paulo tinha para a igreja de Corinto, levanta novos líderes, como nós ouvimos aqui. Isso tem que ser o quê? Orgânico. Né? Como você aprendeu. Paulo, irmãos, ele era assim um ávido caçador de líderes. Por quê? Porque a igreja precisava continuar. Ele não podia ficar ali muito tempo. Ele tinha que ficar um tempo, levantar os líderes e ir para a próxima cidade. Então na igreja de Corinto, o que aconteceu? Ele cuida de um casal que todos nós já ouvimos falar. Quem é esse casal? Quem sabe? Priscila e Áquila, certo? Ou Áquila e Priscila, certo? Esse casal foi de fundamental importância
para o ministério do nosso querido apóstolo. Vamos ler aqui onde tudo começou. Atos capítulo 18, 1 a 3. Tá aí, Ivan? Vamos lá, o que diz? Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Cláudio, aleluia. Cláudio causou aqui, né? O imperador. Aí o que diz aqui? Paulo aproximou-se dele. Diga isso, aproximou-se deles. Agora presta atenção aqui. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. A Bíblia não conta como nesse 1 ano e meio, Paulo, dia após dia, investiu em Áquila e Priscila para que eles fossem edificadores e pastores da igreja. A Bíblia não conta os detalhes, porque se contasse ia ser muito bom. Mas, nossa, como é que Paulo levantou tantos líderes poderosos como Priscila e Áquila, Timóteo e por aí vai? Mas diz aqui um princípio que é esse que eu quero compartilhar com você. O ser do mesmo ofício, aqui, não é uma simples coincidência, sabe? Eles tinham o quê? A mesma profissão, certo? Eles tinham o quê? A mesma profissão. Então, eles eram o quê? Fazedor de tendas. Aqui não tem mais nenhum fazedor de tendas, né? A gente não precisa disso, né? Mas tem fazedor de alojamentos aqui, né? Os pedreiros. É isso, né? Paulo, ele tinha uma similaridade com esse homem chamado Áquila. E o que nos ensina a palavra a respeito disso? Como um segredo aqui, é o princípio da identificação. É identificação com as pessoas. Ter identificação, irmãos, é a atitude de procurar sempre em como alcançar as pessoas naquilo que elas mais gostam, naquilo que elas fazem. Veja só, você teve uma educação, certo? Dos seus pais, ou talvez dos seus tios ou avós. Você cresce com seus gostos pessoais, você cresce com a sua própria profissão, com o seu estudo, e aí de repente você encontra outras pessoas totalmente diferentes a você, certo? E isso gera o quê? Diferenças, normal, acontece. Mas existe uma pessoa que você encontra diferente de você, que você começa a abrir mão, né? Às vezes do seu gosto, às vezes das suas próprias... as coisas que você gosta, não tem outra palavra aqui, né? E aí você se apaixona por essa pessoa e é por isso que você casou, amém? Você abriu mão de algumas coisas para casar, sim ou não? Sim. Quem aqui leva a mesma vida de solteiro casado? É errado, se você está fazendo isso, está errado. Você teve que abrir mão de alguma coisa, né? Você se apaixonou por essa pessoa e o fato de se apaixonar diz assim, nossa, vale a pena. Eu me apaixonei pela Larissa, nós somos tão diferentes, mas eu olho e falo, nossa, vale a pena abrir mão disso para ter tudo que eu ganhei com essa mulher, né? Aleluia. Também, ganhei meu ponto aqui, já vou voltar a palavra. O que eu quero que você entenda é que esse princípio, ele se estende à igreja. Se você tiver uma célula, um grupo de pessoas, ou talvez aquela pessoa que você foi designada para fazer o anjo da guarda, se não existe o princípio da identificação, você não vai ter sucesso naquilo que você faz. Se você não abrir mão um pouquinho daquilo que é o seu gosto, daquilo que é da sua vontade, se você não abrir mão de algumas coisas para se identificar com aquelas pessoas que estão ao seu redor, você não vai ganhar uma vida para Jesus, você não vai levantar nenhum líder. Por quê? Porque você está distante. As pessoas olham para você e vêem distância. Elas olham para você e não veem similaridade com elas. Você não se parece nada com elas. Então, qual que é o poder de palavra que você vai ter a respeito das pessoas? Paulo se fazia igual. Em vários trechos, em 2 Coríntios ele diz, eu fiz de tudo para com todos, para no fim ganhar alguns. Alguns é o princípio da similaridade, identificação. O quanto nos identificamos com as pessoas ao nosso redor. O quanto nos fazemos de fraco para com os fracos. É isso que Paulo está ensinando aqui. Se identifique. Se identifique com as pessoas. Sabe, o Eduardo está lá em Dayatuba junto com a Flávia. Eles são aqui da capital, são aqui de São Paulo. Se as pessoas olharem para eles e verem como, mais um que está simplesmente só querendo aposentar aqui na nossa cidade, a igreja não vai crescer.
Tem que ter uma postura ativa. Tem que ser, assim, na cultura, como o pastor disse. Eu tive a oportunidade de ir lá para 2 anos atrás, eu e o Lara fomos para Nova York. E lá em Nova York existe uma comunidade gigantesca de judeus. Judeus ortodoxos, judeus radicais. E enquanto eu andava na rua, num domingo de manhã com ela, a gente lá, vendo todas aquelas coisas, turistando, né? Aquela coisa linda, chegou um cara para mim e falou assim, "Are you Jewish?" Que é, "Você é judeu?" Eu olhei pra ele tava com uma plantinha na mão, um limão, assim, como se fosse um limão siciliano. Eu falei, não sou judeu. Aí andei mais 200 metros, veio outro cara e perguntou, "Are you Jewish?" Acho que é a barba, né? A carequinha, o nariz, obrigado. Vai ter volta. Irmãos, quando chegou no terceiro judeu me perguntando se eu era judeu, eu falei assim, não sou judeu. Por quê? E aí o que eu percebi? Nem inglês ele sabia falar. E a gente andando de ônibus na cidade, a gente passou por um bairro em que tudo estava escrito em hebraico. E o que acontece? Os americanos, eles veem aquelas pessoas, e o que acontece? Nunca vai ter pessoas que vão se associar a eles, nem é a vontade dos judeus. Certo? Por quê? Porque existe uma barreira gigantesca entre eles. Então todas as igrejas que são plantadas lá, eu tive a oportunidade de ir numa igreja, né, da videira que estava sendo plantada lá. Os americanos, eles olham com desconfiança. Por quê? Porque eles veem você e falam, é brasileiro. O brasileiro não tem nada a ver comigo. Se você não estiver lá infiltrado totalmente na cultura, falar como eles, comer o que eles comem, gostar do que eles gostam, você não vai ter sucesso. Isso precisa acontecer conosco. Sabe? Ali onde nós estamos, na zona leste de São Paulo, sabe? São Mateus, Sapopemba, Arthur Alvim, nós temos uma grande quantidade de pessoas que vieram do Nordeste. É uma identificação, faz parte, é uma característica, perdão. Se nós não identificarmos com esse povo, se nós não nos aproximarmos desse povo, a nossa igreja não vai avançar. Onde que você está inserido? As pessoas podem gostar mais de futebol, as pessoas lá podem gostar mais do que de tricô, de trabalhos manuais. Se identifique com as pessoas, gaste tempo na identificação com as pessoas. Onde eu estava antes trabalhando, as pessoas gostavam muito de fotos, sabe, essa coisa de arte, Instagram, essa coisa. Eu me identificava com eles, falava, vou fazer também. Hoje onde eu estou, eles gostam muito de séries, essas coisas de filme, falar sobre isso. Eu tento me incluir lá também, falar com eles disso. Por quê? Porque é a linguagem deles, eu preciso alcançar eles. Nós nos precisamos identificar com os próprios crentes. Na nossa célula tem pessoas convertidas que nós não nos identificamos. O princípio da identificação quebra barreiras e dá muito fruto. Se você não sair do seu pedestal, não se, sabe, abrir mão dos seus direitos, mas eu não como isso, mas eu não gosto disso, por amor ao outro, você jamais vai levantar um líder que dará continuidade ao trabalho. Paulo, ele se identificou com Áquila, fazendo exatamente a mesma coisa. Imagina eles trabalhando 8 horas por dia, pegando ônibus junto. O que é? Vida na vida, né, pastor? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, né? Não na mesma empresa, mas a gente pegava lá o metrô, né? Linha verde, linha azul, né? Pegava depois o trem ali da Marginal Pinheiros, eu descia primeiro na Berrina e ele continuava. Sabe quanto nós somos edificados? Quanto eu fui abençoado pela vida dele? Sabe por quê? Existe uma identificação. Ele muito mais maduro, já casado há muito mais tempo. Eu era solteiro ainda. Ele foi me edificando lá, foi me ensinando muitas coisas. Então, o princípio da edificação é importante. Talvez você não trabalhe, mas procure situações. Não trabalhe com as mesmas pessoas que você quer levantar, mas procure situações em que você possa passar tempo de qualidade com elas e você vai levantar. É orgânico. Em um ano e meio você vai ver. Olha, ele já está na estatura perfeita de um Jesus, uma cópia de Jesus. Ele vai avançar. Eu posso enviá-lo. A célula vai continuar sem mim. Porque está aqui uma pessoa que aprendeu, que é Jesus aqui dentro. Glória a Deus. E em quinto e último lugar, para terminarmos. Um líder de atitude, no modelo de Paulo, para a igreja de Corinto, ele testemunha uma transformação autêntica na vida das pessoas. Sabe, olha o que Paulo diz, irmãos. Ele olha para a igreja, olha assim, no sentido da carta, e ele diz, vocês igrejas, são a minha carta de recomendação. Vocês são a minha carta. Por quê? Porque a igreja havia experimentado uma grande manifestação do sobrenatural, de salvação e do poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11, olha só quem eram os coríntios. Olha só o que tinha nessa igreja. Paulo começa a falar de uma lista de pecados.
Ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Injustos, idólatras, eles eram assim. Tinha homossexualismo ali, ladrões, pessoas avarentas, bêbadas, viciadas mesmo, maldizentes, roubadores. Tinha tudo isso naquele povo. Eles eram assim. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sabe, Paulo, quando olhava os irmãos, ele via um testemunho palpável do poder e da graça de Deus. Ele olhava para a igreja e via transformação de vida. Ele não via pessoas que tinham sido convencidas por uma palavra. Ele não via pessoas que insistentemente, sabe, corriam atrás do pecado quando ele estava fora. Ele ficou 1 ano e meio com aquele povo só. E era a igreja que tinha mais poder nos dons do Espírito Santo. Se não fosse a igreja de Corinto, nós não teríamos aqui base para falar de profecia e de línguas, como temos hoje. Eles eram ousados em poder, porque Jesus tinha feito uma obra poderosa. Existe na sua célula, no seu grupo, no seu discipulado, um testemunho palpável do poder e da graça de Deus. Será que existe isso lá? Será que você olha para a sua célula? Será que você olha para aquele discípulo e vê assim: nossa, Jesus mudou, era um caos aqui, olha o que Jesus fez. Não foi você, mas foi Jesus através de você. É por isso que você fala: olha, você é uma carta escrita. Eu vejo você, sabe, uma carta escrita. Você é minha carta de recomendação. A conversão e o enchimento com o Espírito Santo traz essa realidade de Deus. E no trabalho que é estabelecido através da dependência total de Jesus Cristo. Irmãos, o crescimento e a multiplicação, eles serão apenas o quê? O resultado da manifestação disso tudo aqui que nós falamos hoje. Do poder de Deus na pregação do Evangelho, da manifestação do poder do Espírito Santo. Sabe, o crescimento e a multiplicação, eles vão ser apenas o resultado. Se você estiver buscando só crescimento e multiplicação em primeiro lugar, você vai perder tempo e vai se decepcionar. Mas se você se preocupar com as bases, com a fé em Jesus Cristo, com a pregação do Evangelho e com o poder e a manifestação do sobrenatural, sabe, levantando líderes, empoderando pessoas, sabe, dando a eles liberdade, sabe, crescendo em amor, entendendo que o sofrimento que você tem é pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo, para a edificação da igreja, entendendo que você tem uma palavra profética, tudo que nós falamos aqui hoje, o resultado é o quê? É frutificação, é crescimento, porque Cristo é o cabeça dessa célula, desse corpo. Então eu tenho algumas perguntas para encerrar. Será que existem experiências de transformação do Espírito ao seu redor? Ou existe simplesmente uma dependência contínua e imatura? Será que se hoje você não for mais o líder, a sua célula continuaria incendiada e apaixonada, baseada em todos os princípios que falamos aqui? Ou se você não fosse mais aquele incentivador, aquele anjo da guarda, será que essa pessoa continuaria avançando porque ela entendeu quem é Cristo, entendeu o Evangelho, entendeu o Espírito Santo? E uma última: as pessoas ao seu redor são as suas cartas de recomendação? Sem puxa-saquismo, sem lero-lero, sem essa coisa de ai meu líder, ai essa coisa de ai você, eu te amo, ai, sabe, essa coisa melosa, mas sem realidade. Se você sair, a coisa vai continuar, porque eles estão apaixonados por Jesus, pela presença do Espírito Santo. Irmãos, não percamos o nosso tempo. Vamos basear nossa vida nisso, em sermos células apostólicas, células que enviam. Nosso tempo aqui é curto. Bem, que nós possamos ser cheios desse conhecimento, dessa graça em Cristo Jesus. Feche seus olhos agora, quero orar com você.